Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para gravar mais um vídeo, uma palavra de Deus que vai ser edificante para a sua vida. Fique atento a estas palavras e venha conosco meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. O tema que eu gostaria de estar falando nesse vídeo é sobre o Logos, né? Cristo, o Logos vivo de Deus. Baseado no Evangelho de João, capítulo 1, ao versículo 3 e o versículo 14, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Bem, meus amados irmãos, João, quando escreve o Evangelho, o seu Evangelho, João ele vai apresentar Cristo como Logos, vai apresentar Cristo como Verbo, vai apresentar Cristo como a Palavra de Deus. Ele usa a palavra no princípio. A palavra no princípio vem do grego arche, que significa no princípio da criação de todas as coisas. Mas o sentido que nós temos, João capítulo 1, quando se fala do princípio, nós temos o sentido de eternidade. Porque esse princípio, apesar de significar no grego começo de todas as coisas, não podemos dizer que o Logos foi criado nesta época, porque o Logos já era existente. O Logos de Deus, que é Jesus Cristo, o Verbo vivo, ele já era existente. Tanto que no versículo 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E esse princípio é diferente do princípio de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, em que diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1, é no princípio da criação de todas as coisas. Mas aqui de João, capítulo 1, versículo 1, é, na realidade, o princípio da eternidade. Então eu poderia facilmente ler esse texto da seguinte maneira: na eternidade era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era o próprio Deus. A palavra Logos quer dizer palavra, ou pode também ser interpretado como verbo. Então Cristo é a palavra, Cristo é o Logos, Cristo é o Verbo de Deus. Nós sabemos que dentro do grego clássico nós temos pelo menos três filósofos muito conhecidos, estudados na academia da filosofia, como nós temos Sócrates, nós temos Platão e nós temos também Aristóteles. Esses três homens foram grandes filósofos. E Platão lhe dava o sentido da palavra logos com o sentido, ou usava esta palavra logos com o sentido de força geradora, a força que originadora ou aquela que começa, que gera. Então, na ideia de Platão, logos é uma palavra poderosa, é uma palavra que gera, é uma palavra que é originadora de força, que começa e que gera. Então, logos é uma palavra forte, é uma palavra poderosa. Então, quando um grego lia João capítulo 1, versículo 1, já entendia o que significa a palavra logos, né? É a palavra que gera, é a palavra criadora, né? Nós temos pelo menos mais duas palavras que são comparadas ao logos. Nós temos a palavra rema e nós temos a palavra poné. E algumas pessoas fazem algumas misturas entre logos e rema e esquecem a palavra poné. E eles fazem o quê? Eles dizem que a palavra rema é a palavra específica, é a palavra poderosa, é a palavra que ordena, que é específica para grandes manifestações de Deus. Porém, não é assim que no original nos ensina. Porque, primeiramente, os próprios gramáticos da língua grega eles vão dizer que tanto rema quanto logos são quase que palavras sinônimas e que não há muita diferença entre elas. Vamos supor, se você ler Mateus capítulo 8, versículo 8, quando Jesus Cristo ele vai curar o servo do centurião, e a Bíblia diz que o centurião vai dizer para Jesus: apenas me manda com uma palavra, a palavra ainda que seja uma palavra que vai curar o servo do centurião, esta palavra aí não é rema, essa palavra aí é logos. E quando você abre a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5, aí sim vai aparecer a palavra rema. Quando diz a Bíblia que Jesus está ensinando uma grande multidão na beira da praia, Jesus pede Pedro para afastar o barco, porque os discípulos já estavam recolhendo os objetos da pesca, a rede, por exemplo, eles estavam lavando, estavam tirando, guardando a rede. Jesus chega para
Pedro e os apóstolos, diz para que eles lançassem a rede e pescassem. Mas diz a Bíblia que Pedro virou e disse: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada conseguimos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos e pescaremos. Aí sim, ali aparece a palavra rema. Então o que nós observamos? Que tanto a palavra logos quanto rema podem ser palavras de grande poder de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é visto na Bíblia como o logos. Uma outra palavra que não é muito conhecida é a palavra poné do grego, que significa uma palavra que está relacionada ao som, ou uma pronúncia, uma palavra que sai da boca. Então, quando nós falamos que Cristo é o Logos, nós estamos dizendo que Cristo é muito mais do que uma pronúncia, ou uma palavra que sai da boca. Quer ver um tipo de poné? Foi o próprio João Batista. João Batista era um tipo de poné de Deus. Se você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz a Bíblia que o Senhor Deus enviaria o seu servo, ele seria a voz que clama no deserto. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 3, porque aquilo era uma profecia referente a João Batista, no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 3, diz a Bíblia que João Batista vai dizer que ele é a voz que clama no deserto, mas ele é a voz, ele é o poné, ele não é o logos, ele não é a palavra de Deus, ele apenas pronuncia a palavra, mas não é a palavra. Ninguém é o logos a não ser Cristo. Cristo é o logos de Deus, é a palavra viva de Deus. E eu gostaria de fazer uma comparação entre a palavra de Deus, a Bíblia, e o próprio Cristo, porque quando falamos de Bíblia, falamos de palavra de Deus. Nós, como cristãos, só entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, se ela é a palavra de Deus, ela apresenta o logos vivo de Deus, e o logos vivo apresenta essa palavra Bíblia escrita, a palavra escrita. Logo, nós temos uma simbiose, nós temos uma unidade da palavra de Deus com Cristo, porque Cristo é a palavra e a Bíblia é a palavra. Então a palavra revela o Cristo que é vivo, e o Cristo que é vivo revela a palavra escrita. Então eu entendo, sabe o quê? Que esta palavra, ela é viva, e é por isso que eu amo a palavra, e você deve amar a palavra de Deus. Se você abrir a Bíblia em João capítulo 6, versículo 63, Jesus vai dizer: as palavras que tenho dito são espírito e vida. Ou seja, ela é espírito e ela é vida. Por isso que quando nós abrimos a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando nós falamos ela, nós pronunciamos ela com espírito e com vida, porque é a palavra de Deus. Se você abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quanto mais palavra eu tiver, mais Cristo eu tenho na minha vida. Quanto mais Cristo eu tiver, mais palavra eu tenho, que é porque eu tenho Cristo. Cristo é a palavra, é o verbo, é o logos de Deus. Eu costumo dizer que Deus amou tanto a palavra, amou tanto a palavra, que diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas pela palavra. Aleluia! Deus amou tanta palavra, que deu o nome do seu Filho de a palavra, o verbo, o logos. Então, Cristo é o logos de Deus. Que tenhamos Cristo na nossa vida. Uma pessoa que se diz ter o logos, mas não tem palavra, não tem logos. Porque quem tem logos tem a palavra viva, tem o Cristo vivo. Porque Cristo, ele é a própria palavra. E a Bíblia diz que esta palavra um dia se fez carne e habitou entre nós, esteve entre os homens. Os homens viram ele, mas só que não compreenderam, ouviram ele, mas não entenderam. E eu vou dizer uma coisa para você, nós temos oportunidade. Nós não vimos ele, mas temos a sua palavra. E a palavra revela Jesus Cristo. O tema central da palavra de Deus é Cristo. Cristo o tempo todo. Então fique com esta palavra em nome de Jesus. Fique com Cristo. Cristo é o verbo de Deus. Pode existir até grandes mensageiros. Pode existir até grandes professores de Bíblia que conhecem muita palavra, mas não são a palavra, não são logos. Cristo é o verdadeiro logos. Que tenhamos o logos na nossa vida. E quem tem o logos tem a palavra, porque a palavra viva revela o Cristo vivo, o logos vivo, e o logos vivo revela a palavra escrita, a palavra de Deus. Fica com esta palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.